Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie. O que o presidente do Chile, Sebastián Piñera, chama de guerra é, na verdade, o maior conflito social do Chile desde a redemocratização do país em 1990. O governo se viu obrigado a recorrer às Forças Armadas e determinou toque de recolher em Santiago, Valparaíso e Concepción. Es contra esos delincuentes y no contra los compatriotas que se manifiestan pacíficamente que hemos invocado la Ley de Seguridad del Estado. O gatilho dos protestos violentos dos últimos dias, que resultaram em mais de uma dezena de mortes, foi o aumento equivalente a 20 centavos no preço do bilhete do metrô. O governo recuou do reajuste. Vamos a suspender el alza de los pasajes del metro. Mas não conteve a onda de saques e incêndios. A gente está muito agressiva todavía. Dá pena, viu? O que move os manifestantes no Chile, quem está por trás da onda de violência, como os distúrbios afetam o governo chileno? É possível comparar com os protestos de 2013 aqui no Brasil? Esses são os temas do Ao Ponto desta terça-feira. Eu sou Carolina Moran, estou com Roberto Maltic e hoje nós conversamos com a repórter especial Janaína Figueiredo e com a editora de Mundo, Cláudia Antunes. O Ao Ponto é o podcast diário do Globo e está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e nas demais plataformas de áudio. Fique com a gente. A gente começa conversando com a repórter especial Janaína Figueiredo, que fala conosco diretamente de Buenos Aires. Ela já estava lá para acompanhar a eleição argentina, que acontece no próximo domingo, mas está acompanhando também a situação no Chile. Janaína, o que está por trás dessas manifestações no Chile, para além da questão do reajuste das passagens do metrô? Olha, realmente essa revolta social está adquirindo uma dimensão, eu diria, dramática. Ela começou por um reajuste, né, no preço da passagem de metrô, uma reação dos estudantes, mas isso já é apenas, digamos, um começo que hoje parece relevante diante da dimensão que essa crise está adquirindo. O presidente Sebastián Piñera, inclusive, recuou nessa decisão do reajuste no preço da passagem, mas hoje as demandas dos chilenos vão muito além disso e políticos da oposição já estão falando na necessidade de uma rediscussão do modelo de país que se impôs no Chile nas últimas décadas, né? Um modelo econômico, um modelo social profundamente desigual e até mesmo na discussão sobre a necessidade de ter no Chile uma nova Constituição e finalmente enterrar a Constituição que foi herdada da ditadura de Augusto Pinochet. Para sancionar o terrorismo político. Realmente a saída não vai ser fácil para o presidente Piñera, porque as demandas são muitas, são variadas, são demandas que vão requerir uma solução realmente profunda, drástica, e a oposição está condicionando, né, de certa forma, o apoio ao governo que está se apoiando justamente muito nas Forças Armadas, apostando numa militarização do país, em medidas como o toque de recolher, uma coisa realmente que há muitos anos não se via no Chile, uma repressão muito violenta. He tomado la decisión de decretar la suspensión de libertades personales de movimiento a través de un toque de queda total. E nessa repressão estão sofrendo manifestantes que também estão reagindo de uma maneira violenta, mas também um povo que não está com essa atitude agressiva e sim aproveitando essa situação para colocar na agenda política do Chile demandas sobre acesso à saúde, à educação, enfim, uma sociedade mais justa, onde as pessoas não tenham que se endividar, né, para fazer tratamentos médicos ou para que os filhos estudem na universidade.
universidade. As demandas realmente são muito, muito variadas e a sensação é de que essa crise que o presidente Piñera está enfrentando e que para ele é totalmente inesperada, não para analistas políticos que acompanham o Chile e vêm alertando sobre esse clima de insatisfação social, não vai ser fácil, até porque o presidente tem reagido de uma maneira que, segundo a oposição, só tem semeado terror e pânico entre os chilenos, né, com frases como "estamos em guerra contra um inimigo violento" e, de certa maneira, com essa reação, não ouvindo o recado das ruas e desse povo que, de uma maneira legítima e não violenta, né, em meio aos protestos que, sim, são muito violentos, está pedindo uma discussão muito necessária, né, considerada necessária por grandes setores da população sobre o modelo de país que, para muitos, né, tem sido assim, muito elogiado no mundo, né, sempre se falou do milagre chileno, né, do modelo que o Chile é para o mundo e para a região, mas é esse modelo justamente que milhões de chilenos estão questionando nesse momento. O modelo, por exemplo, das aposentadorias, né, aquele sistema de capitalização que hoje significa aposentadorias que os chilenos, obviamente, estão questionando, considerando que são muito baixas para muitos habitantes do país e que querem uma rediscussão sobre coisas que já estavam instaladas, né, sistemas que já estão vigentes há muito tempo. Tudo isso está nesse momento nas ruas, né, através dessas manifestações que são generalizadas em todo o país, grandes cidades menores. Enfim, a manifestação se espalhou rapidamente e hoje o Chile é um país paralisado à espera de algum tipo de canal de diálogo entre o governo e os manifestantes, e a oposição acompanhando e exigindo, segundo conversei, né, com deputados e senadores da oposição, a discussão de um grande acordo nacional, político e institucional, que inclua até mesmo a discussão de uma nova Constituição para começar a haver uma saída dessa crise. Agora, Jana, a gente tem de um lado o presidente, como você lembrou, falando em inimigo implacável, e você tem uma grande demanda da sociedade por melhorias sociais. Quem é o inimigo a que o presidente se refere? Maltic, uma das questões que a oposição mais está questionando nesse momento é justamente o fato do presidente Piñera não ter identificado esse inimigo que ele diz que está enfrentando nessa guerra que ele, dessa maneira tão taxativa, né, colocou ontem na agenda política do Chile. Ele não identificou, ele não deu um nome a esse inimigo, se bem que setores da oposição e do próprio governo estão falando em grupos terroristas, mas não estão identificados, nem, enfim, houve ainda alguma denúncia contra algum grupo, alguma pessoa específica. E isso está sendo considerado por setores da oposição como uma estratégia para justificar a repressão muito violenta, como eu dizia antes, aos manifestantes que estão nas ruas protestando contra o governo. Las protestas están dejando imágenes como esta, la de un edificio de una compañía eléctrica que acabaría completamente calcinado. Então é uma questão importante que a gente tem que acompanhar nas próximas horas e nos próximos dias, saber se fica mais claro contra quem está lutando o governo Piñera junto com as Forças Armadas, que, volto a dizer, não aderiram a esse discurso de que o país está em guerra. Esse é um discurso especificamente do presidente que está gerando muito debate e muita polêmica no Chile. Já foi questionado, inclusive, pela ex-presidente Michelle Bachelet, atual representante, né, alta representante das Nações Unidas para os direitos humanos.
Não tem alguma questão que esteja pesando mais nesse momento. Isso tem a ver com a desigualdade social, com o aumento do desemprego, com o aumento da pobreza e com demandas não atendidas, demandas básicas, né? Volto a dizer, saúde, educação, uma aposentadoria digna. No Chile funciona a ONG Latinobarômetro, que todos os anos divulga pesquisas sobre diferentes indicadores em toda a região. A sua diretora Marta Lagos, que é uma chilena, conversou com o Globo, né, sobre essa situação. Hay una demanda de más democracia, una demanda de más política, una demanda de buena política que responda a las demandas ciudadanas. Amanhã pode ser em outro país, porque o que aconteceu no Equador e o que está acontecendo agora no Chile pode amanhã acontecer em outro país, pode acontecer no Uruguai, onde tem uma insatisfação social também crescente, pode acontecer no Peru, bom, a Venezuela nem falar, né? Brasil, Argentina. Estou aqui em Buenos Aires para cobrir a eleição presidencial, onde provavelmente tudo indica que o peronismo volta ao poder, basicamente porque Macri não atendeu às demandas essenciais da população. Janaína, você que cobre a região há tantos anos, do ponto de vista histórico, a gente pode falar que são as manifestações mais intensas na história recente do Chile, visto que, inclusive, o presidente convocou as Forças Armadas, né? Tem tanques nas ruas pela primeira vez desde que acabou o regime militar. Olha, Carol, realmente, cobrindo a América Latina há 20 anos já, poucas vezes eu vi uma onda de manifestações como a gente está vendo nesse momento. Cobri a crise argentina de 2001, né? O famoso movimento Que Saiam Todos, foi um movimento muito forte contra toda a classe política, e também houve saques e, enfim, no dia em que o ex-presidente Fernando de la Rúa renunciou, né, em 20 de dezembro de 2001. Porque eu mesmo, como lo hice toda a vida, estou disposto a las máximas actitudes de grandeza que sean necesarias para el bien de la patria y la paz de los argentinos. Morreram mais de 30 pessoas. Aquele momento foi um momento intenso, mas foi muito localizado na Argentina, né? Não houve esse efeito contágio que a gente está vendo nesse momento. A pobreza está se espalhando na América Latina, tem mais de 60 milhões de pobres em todo o continente. Dados da CEPAL mostram esse aumento da pobreza, e o que eu vejo, que eu nunca tinha visto, é essa onda de insatisfação com os governos, né? Voltando a Latinobarômetro e o trabalho que eles fazem, a Marta Lagos, né, que é a diretora, me dizia, hoje a média de popularidade dos presidentes da região é de 30%. Há 10 anos esse era o mínimo. E hoje é a média. É muito impactante você ver a fragilidade dos governos muito impopulares e que rapidamente ficam impopulares, né? Porque o Piñera foi eleito em 2017, há menos de 2 anos, com mais de 50% dos votos, com uma diferença em torno de 10 pontos com o segundo colocado. E hoje está nessa crise muito, muito delicada. Então, eu acho que, assim, tudo se deteriora muito rapidamente e medidas específicas sobre preço de metrô, aumento no valor dos combustíveis, leva a uma reação social que muito, assim, vertiginosamente acaba colocando o país numa crise muito complexa. O que estamos vendo hoje na América Latina, enfim, incluindo todos esses elementos, né, que eu vinha mencionando, para mim, em 20 anos de cobertura no continente, é bastante inédito e chama muita atenção, e eu acho que preocupa, e acho que é um alerta para todos os países da região. Janaína Figueiredo, repórter especial do Globo, falando diretamente de Buenos Aires. Muito obrigado, bom trabalho. Um beijo grande para vocês e até a próxima. Cláudia Antunes, editora de Mundo. Como é que o Chile chegou nessa situação? Aparentemente é o país mais desenvolvido da América do Sul, da América Latina, e talvez do lado de fora nunca ninguém esperava que chegasse numa situação tão violenta, com mortes, rapidamente. O que ocorreu?
De fato, assim, o Chile tem o maior índice de desenvolvimento humano da América Latina. O Chile tem uma renda per capita também bem maior do que a brasileira, por exemplo. O Chile, apesar de ter passado por uma queda no crescimento, a economia chilena continua crescendo. Agora, o Chile, desde o final da ditadura, ou desde a ditadura, ele tem problemas históricos de desigualdade que volta e meia explodem em algum tipo de protesto, né? Então, por exemplo, não sei se vocês se lembram, mas em 2006 e 2011, teve aqueles movimentos de revolta, primeiro de estudantes secundaristas, depois de estudantes universitários, que pediam mais verbas públicas para educação. Os estudantes voltaram às ruas na luta por melhor ensino público. Houve confronto com a polícia. 132 pessoas foram presas. Boa parte da educação é controlada pelo setor privado. Os estudantes têm que fazer crédito universitário para cursar a universidade, mesmo as universidades públicas. Muitas famílias ficam endividadas. Então, essa situação cria um descontentamento porque existe uma sensação de desigualdade na sociedade chilena. Esse protesto específico surgiu por causa de um aumento do preço das passagens do metrô de Santiago, que é o metrô que transporta mais de 1 milhão de pessoas por dia, numa cidade de 7 milhões de pessoas, né? Esse aumento, na verdade, foi decidido num domingo, 6 de outubro, por uma comissão técnica que pesou várias coisas, a questão do dólar e aumento de custos, e determinou o aumento no dia seguinte. Mas já logo depois, os estudantes secundaristas, lá não tem gratuidade na passagem para estudante, começaram a fazer um movimento para pular as catracas. Né? Então, isso começou a crescer. E o que eu acho que os analistas avaliam que criou, fez o movimento crescer e se tornar violento, foi que o governo não reagiu, disse, olha, esse aumento tem que acontecer, vai acontecer, foi determinado e pronto. E a população chilena, apesar de condenar saques e violência e depredação de patrimônio público, né, afinal, como é o caso do metrô, dos ônibus, etc., apoia as reivindicações por causa dessa sensação. Todos os analistas têm chamado a atenção para duas coisas, né? Essa questão da desigualdade, né? E isso foi agravado pela maneira como, considerada um pouco tecnocrática e depois um pouco autoritária, como o governo lidou com a situação. O presidente Sebastián Piñera foi à TV, e com um discurso muito duro, cercaram os militares, disse que eles estavam enfrentando uma guerra contra grupos organizados, um pouco ali não identificados, entende? E esse discurso dele, que até hoje mereceu uma réplica elegante do próprio comandante militar encarregado de implementar o estado de emergência e a segurança na capital e outras cidades, né, piorou um pouco a situação política para ele, né? O general, no caso, afirma que não está em guerra alguma. Mire, eu sou um homem feliz. Na verdade que não estou em guerra com ninguém. De fato, no Chile, depois do fim da ditadura e principalmente depois que vários comandantes militares foram julgados por crimes de violações de direitos humanos cometidos durante a ditadura, os militares se retiraram da política. E aí, obviamente, que os militares também não querem ser o alvo da raiva política da população contra o governo, né? Então, essa reação desse chefe da Defesa Nacional, que é o encarregado de coordenar a implementação do estado de emergência, foi uma mostra disso, né? Cláudia, dá para traçar um paralelo entre o que acontece agora no Chile e o que houve no Brasil em 2013? Também uma onda de protestos que começou por causa de um reajuste no preço das passagens de ônibus. Eu acho que tem esse paralelo óbvio, né? Tem dois paralelos óbvios, assim. O preço da passagem como o fator que fez eclodir as manifestações, e o fato delas não serem uma coisa organizada por partidos políticos, né?
não tem forças institucionais, assim, organizadas por trás dos protestos. É claro que agora, por exemplo, hoje, os mineiros, vários funcionários de várias minas anunciaram que vão fazer uma greve em apoio aos protestos e às demandas dos manifestantes e tal. Mas, assim, ela os protestos não começaram com a convocação, organização de nenhuma força organizada, fosse um partido político ou fossem sindicatos ou mesmo grêmios estudantis. Eles começaram de uma forma ali, um movimento localizado dos estudantes que cresceu, né? Então tem essas duas analogias. Agora, eu também acho importante a gente observar a diferença, né? Primeiro que no Chile tem como eu disse aqui, tem uma longa tradição de movimento estudantil que tem uma militância de longa data, né? E protagonizou 2 revoltas nos últimos 13 anos, né? No Chile, lotando as ruas. Acho que no Brasil, pelo menos naquele momento, em 2013, não havia uma mobilização tão grande do movimento estudantil. E o movimento estudantil estava mais ou menos desmobilizado, como aconteceu nos anos Lula, assim. Agora, um dos políticos entrevistados pela Janaína Figueiredo, ele expressou, e isso não se concretizou ainda, mas também pode ser um fator de analogia, esse temor de que, se a classe política não entender o que está acontecendo e não souber responder a essa demanda represada da população, pode desencadear um movimento contra a política, né? Que é aqueles que se vaiam todos, como se diz em espanhol, né? Fora todo mundo, né? Então, movimento contra a política, né? Então, existe esse risco, mas isso ainda não se verifica ainda. Cláudia, obrigada pela participação mais uma vez. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Valeu, Cláudia. Um abração. Esse foi o Ponto de Hoje, podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. O Ao Ponto está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e demais plataformas de áudio. E você entra em contato com a gente pelo e-mail podcast@oglobo.com.br. Quer saber mais? Entre em oglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A captação do áudio ficou com Maurício Belli e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.